Sejam todos muito bem-vindos esta manhã em que nos reunimos mais um domingo para celebrar o nascimento de Jesus. Certamente é um domingo especial. Sabemos que ainda falta algumas semanas, oficialmente, não é? Para o Natal. Mas nós queríamos ter o privilégio, e sabemos que esta altura do ano também há muitos compromissos por parte de todos e ao mesmo tempo também compromissos familiares, não é? Muitos viajam, vão estar com a família e então queríamos ter aquela data que fosse a melhor data para estarmos todos juntos, não é? Como família, nós também. E por isso nós marcamos para o dia de hoje. Somos gratos pela presença de cada um de vós esta manhã, nos alegramos que cá estejam para conosco celebrarmos a presença dos meninos que são colegas do Álvaro na escola e que têm tanto se empenhado para trazer também uma apresentação como orquestra para nós e nos alegramos, vimos todo o trabalho, todo o esforço que fizeram, as suas famílias também, não é? Que os pais que autorizaram e também nós sabemos como é ter um filho em casa a estudar música e estimularam e buscam estimular, também nos alegramos com eles e com o crescimento deles, que saibam disto, nos alegramos em partilhar também deste momento com cada um de vós. O sentido de nós estarmos cá hoje, como já disse, é celebrarmos juntos o Natal. Queremos partilhar este tempo com cada um de vós. E enquanto o fazemos, queremos relembrar o verdadeiro sentido do Natal. Porque a realidade é que o sentido se tem muitas vezes perdido.
perdido com tantas festas, tantas iluminações, não é, pela rua, tanta publicidade que dizem coisas distintas e ao mesmo tempo muitas vezes vazia do verdadeiro sentido. Ainda esta semana ouvia um colega, também pastor, a falar sobre como muitas pessoas gostam de Jesus, gostam do Natal, mas a realidade é que não o conhecem verdadeiramente. E não o conhecem simplesmente por uma única razão, porque nunca se deram efetivamente o trabalho de pessoalmente o buscarem. Muitas vezes conhecemos a Jesus, assim como eu sempre uso este exemplo com os irmãos cá na igreja, conhecemos a Jesus tão bem quanto conhecemos o Cristiano Ronaldo. A não ser que haja que alguém conhece o Cristiano Ronaldo pessoalmente. Não? Ninguém? Eu sempre faço essa pergunta e sempre tento, porque vai que um dia eu conheço alguém e eu sempre digo que eu vou pedir, então olha, dá-me lá o telemóvel dele, quem sabe, não é? Falo com ele. Mas nunca aconteceu, ainda não aconteceu. Mas a verdade é que nós conhecemos a Ele como? Conhecemos do que ouvimos falar, não é? Aquilo que dizem a respeito dele. Mas a verdade é que para conhecermos alguém precisamos falar com esta pessoa. Precisamos estar com esta pessoa. Precisamos ouvir desta pessoa o que ela nos tem a dizer. O que ela nos tem a dizer sobre ela, sobre a sua vida, sobre o seu propósito, ouvir os seus conselhos, também aí conseguimos pesar, não é? Se os conselhos são bons ou não, ou se calhar se é um bom amigo, uma boa companhia ou não. Mas muitas vezes nós não o fazemos. Ficamos apenas com esta parte em que nos dizem sobre ele. Mas nós temos como conhecê-lo. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia. E então nós só precisamos ler. Cada um de nós, para conhecer a Jesus, apenas precisa ler a sua palavra. E então, esta manhã, mais do que muitas palavras ou palavras bonitas, o que nós queremos é apontar para Ele, o sentido do Natal, o nascimento do nosso Senhor e Salvador, o nosso Rei que nasceu, como nós demos o nome este ano, nasceu o nosso Rei. E apontarmos para Ele, para que neste dia possamos relembrar este sentido do Natal. Para isso começamos com uma oração. Porque novamente a palavra de Deus, e aqueles que nos visitam esta manhã vão perceber que tudo o que nós fazemos e falamos, buscamos que seja centrado naquilo que é a palavra de Deus. Não nos importa, e a verdade é que, como acabei de falar sobre conhecimento, muitos de vós não conhecem a mim. Portanto, a minha opinião pouco lhes importa. E isto não está mal, está certo, é muito bom. Por isso, nós vamos falar da Bíblia e o que a Bíblia nos diz. E a Bíblia nos fala em Ezequiel 36, 26. Deus faz uma promessa onde Ele diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esta é a nossa oração esta manhã. Que o Senhor mesmo, Deus, venha e Ele apanhe o nosso coração de pedra e Ele transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne. Oremos ao Senhor. Senhor, Deus e Pai, somos gratos a Ti por esta manhã. Somos gratos a Ti por todos estes que durante muitas semanas, muitos meses, estiveram a empenhar-se para trazer este culto especial de Natal para o Senhor, para juntos relembrarmos e celebrarmos o Natal. Prepara os nossos corações. Pega os nossos corações de pedra, como o Senhor promete, e transforma em corações de carne. Cumpra a Tua promessa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. A palavra do Senhor também diz no Salmo 1, no verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. O Salmo de número 1 é um salmo muito importante e ele vai te falar, e ele começa, o verso 1 diz: como é feliz, como é alegre, como é abençoado, como é bendito
O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Que a palavra do Senhor esta manhã possa encher os nossos corações. Por isso vos convido a lembrarmos o Natal, ao lermos juntos o texto que encontra-se ali em Lucas, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 20. E eu vou convidá-los a participarem comigo nesta leitura, ao que então os convido para se colocarem de pé, para junto lermos este trecho que está na palavra do Senhor. Lucas 2, de 8 a 20. Que lemos assim. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Todos voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Do you feel the world is broken? We do. Do you feel the shadows deepen? We do. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst?
'cause our God intends to dwell again with us. He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, He has made us a kingdom and priests to God, to reign with the Son. Is He worthy? Is He worthy of all blessing and honor and glory? Is He worthy? Is He worthy? Is He worthy He is. He is. He is. He is worthy. He is worthy of all blessing and honor and glory. He is worthy of Ainda no Evangelho de Lucas, entretanto, no capítulo 13, no verso 3, Jesus diz: Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Por isso, oramos ao Senhor em arrependimento, certos de que Ele é justo e que Ele concede perdão a todo aquele que arrepende-se e coloca-se diante dele com o coração quebrantado. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, o Senhor Jesus nos ensina que precisamos nos arrepender. Por isso, nos colocamos em Tua presença em arrependimento, a clamar ao Senhor pelo Teu perdão, o Teu perdão que é pela graça, perdão concedido por Jesus, por Sua morte na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos conduza a sermos melhores. Que o Teu Espírito Santo mesmo nos guie os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos dias, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, porque há perdão em Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, ele nos recomenda, ele vai fazer uma recomendação àqueles cristãos que estão ali em Éfeso, a dizer: falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso, então, louvemos ao nosso Senhor. Oh, Santa noite, estrelas tão brilhantes, oh, linda noite que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante,
o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, o Senhor Jesus diz: portanto, então, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que o Senhor, Ele não apenas nos conduza a conhecê-lo, mas que possamos também anunciar ao mundo que Jesus nasceu e Ele está vivo, e que possamos não apenas dizer esta mensagem que por si só é maravilhosa, mas que possamos ainda mais anunciar e ensinar a que cada um possa guardar aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ordenou, da forma como deveríamos viver para a sua honra e glória. Quem é como tu, Jesus?
face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. O convite do nosso Senhor Jesus para nós é que nós entreguemos a Ele as nossas vidas. Este momento é um momento em que nós, como igreja, como comunidade, por isto, inclusive, desde já, anuncio àqueles que nos visitam esta manhã que sintam-se absolutamente confortáveis, porque este é um momento nosso, como igreja. Porque nós cremos que o Senhor Jesus nos pede tudo. E que então nós devemos colocar aos seus pés, depositar aos seus pés, tudo o que nós temos. Porque a realidade é que nós sabemos o que a Bíblia nos ensina, é que nós não temos nada. De que a verdade é que tudo o que nós temos pertence ao Senhor. A nossa própria vida, o nosso próprio sopro de vida, a saúde, os nossos dons, talentos, habilidade, o nosso tempo, os recursos, tudo pertence ao Senhor. Então nós, como uma forma de gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem dado, nós simbolicamente depositamos diante do altar do Senhor parte dos recursos, não como um fim, novamente, mas como um símbolo de que tudo o que temos é dele. Por isso, então, neste momento, enquanto cantamos, eu vou convidar o nosso amado irmão Ramires para nos ajudar neste momento. Enquanto cantamos, de facto, aquilo que o Senhor Jesus é, de que Ele é a água que sacia a nossa sede interior, a sede da nossa alma. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra mim.
sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sempre em nossos cultos nós temos um momento muito especial em que nós convidamos as nossas crianças para virem cá à frente e participarem conosco deste tempo de culto ao Senhor. Porque o Senhor Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é daqueles que são como elas, com a sua simplicidade, com a sua verdade. Por isso então quero convidar as nossas crianças para virem cá à frente. Vamos cantar a música de Natal? Sim, vamos cantar! Para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia está escrito: ela dará a luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Não. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mateus 1:21. Foi numa estrela
cidade de Belém, que nasceu nosso Salvador. Veio para salvar e perdoar o pecador, pelo seu eterno amor. Nasceu o Salvador, nasceu o Salvador, aleluia, vamos proclamar. Nasceu o Salvador, nasceu o Salvador, aleluia, vamos proclamar. Foi numa estrebaria na cidade de Belém que nasceu nosso Salvador. Veio para salvar e perdoar o pecador, pelo seu eterno amor. Nasceu o Salvador, nasceu o Salvador, aleluia, vamos proclamar. Nasceu o Salvador, nasceu o Salvador, aleluia, vamos proclamar. Porque hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. Esta manhã não poderíamos deixar de abrir a Bíblia e olhar aquilo que o nosso Senhor nos diz. Mas eu prometo a todos que será muito breve a nossa reflexão bíblica esta manhã. Os irmãos de nossa igreja já sabem que nós temos estudado a vida de Jesus. E para aqueles que nos visitam esta manhã e perceberem o valor que nós damos à Bíblia e o valor que nós damos ao conhecimento de Jesus, nós temos estudado o Evangelho de Lucas neste tempo. Nós começamos a estudar o Evangelho de Lucas e temos estudado domingo após domingo com toda a calma, com toda a paciência, de facto a tentar perceber aquilo que se passava e aquilo que nós podemos e devemos aprender. E então nós começamos a estudar o Evangelho de Lucas no ano de 2021. E como são 24 capítulos, nós não conseguimos até hoje terminar. Nós vamos no capítulo 14, só para terem uma ideia de como vamos com calmas e atempadamente a respeitar e a tentar ouvir aquilo que o Senhor Jesus nos diz. Mas hoje, como um culto especial, podem ficar tranquilos. Em geral, os irmãos já sabem, a nossa reflexão bíblica em geral dura em torno de 1 hora, mas hoje será muito mais breve do que isto, porque a centralidade, de facto, é o sentido de celebração. Celebração porque nasceu o nosso Salvador, nasceu Jesus. E então não poderíamos deixar de, para falar do sentido, o significado real disto, de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2, do verso 14 ao verso 36. Aqueles que têm Bíblia no telemóvel podem ficar à vontade, ler a Bíblia no vosso telemóvel. Se houver alguém que não tem Bíblia, seja no telemóvel ou que gostaria de ter, nós podemos emprestar uma Bíblia para si. Nós também temos aqui um costume em nossa igreja de que nós damos Bíblia. Nós damos uma cópia da Bíblia para todo aquele que deseja conhecer a palavra do Senhor. É uma Bíblia como qualquer outra, é uma Bíblia comum e podem depois, se desejarem, nós queremos ofertar-lhes esta Bíblia. Eu costumo brincar, há pessoas que dizem, mas quanto é que custa? A minha resposta em geral é, olha, se nós fôssemos cobrar pela mensagem que está cá dentro, não podias pagar. Então, já que não podias pagar, não podemos cobrar. Então, levam por 0 euros uma Bíblia aqueles que desejarem levar uma Bíblia. Sintam-se à vontade, não precisam sentir qualquer constrangimento. Portanto, a palavra do Senhor em Atos, capítulo 2, verso 14 ao verso 36. Então se levantou Pedro com os 12 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras.
Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que em um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Depois de toda a vida de Jesus, depois do julgamento inadequado, impróprio, não correto, injusto, depois da condenação injusta, depois de sua morte, depois de sua ressurreição, depois que apareceu aos seus discípulos, comeu com eles, foi tocado por Tomé, que ainda duvidava, porque obviamente Tomé pensava: como pode alguém, um corpo físico, simplesmente aparecer em nosso meio? Isto não acontece, isto não é assim que funciona, não é? Como pode um corpo físico passar por uma parede? Mas então Tomé questiona a Jesus e diz: Senhor, deixe-me tocá-lo. E então Jesus diz: pode tocar-me. E ele toca em Jesus e vê que Jesus não é um espírito, mas é de carne e osso. Aquele mesmo Jesus que foi morto, crucificado, que teve o seu lado aberto, as suas mãos perfuradas. Estava ali, vivo,
Que maravilha! E nós sabemos, não é? Pedro, com o seu ímpeto, e eu imagino que eles, assim como Pedro, quando faz no Monte da Transfiguração e diz ao Senhor Jesus, façamos aqui uma tenda e fiquemos aqui. Ele provavelmente, com a volta de Jesus ali, Jesus no meio deles diz, que maravilha, o Senhor voltou. Agora então. Porque muitos ainda não haviam percebido. Mas o Senhor Jesus, Ele diz algo muito duro a eles. Ele diz, olha, agora já não me verão. Porque eu preciso voltar para o Pai. Eu preciso ir à vossa frente e preciso preparar-lhes uma morada. E então eles veem Jesus ascender aos céus. E agora imaginem todo este misto de sentimentos e emoções que eles estão a sentir. Jesus, que é o seu Senhor e Rei, foi morto. O desespero, a falta de esperança. A palavra desespero significa literalmente a falta de esperança. Dias sem saber o que fazer. Aqueles homens haviam deixado tudo. Haviam abandonado as suas vidas, as suas casas para seguir a Jesus. E agora Jesus morre, e o que será deles? O que será de nós? Não temos para onde voltar. Mas então, 3 dias depois, Jesus ressuscita e aparece. E então parece que agora aquela esperança de que Jesus era o Messias que iria finalmente nos dar a liberdade tão esperada é ainda amplificada. Porque agora sabemos que nem a morte o pode conter. Se antes temíamos ainda, obviamente, os poderes que poderiam matar o nosso líder, agora sabemos que não há nada que o pode conter. Porque ele é o ungido do Senhor, ele é o Messias do Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Mas então ele anuncia, mas eu não vou ficar. Eu volto para o Pai e vou preparar-lhes morada. E então, ele ascende aos céus. E novamente, estamos órfãos. Novamente, mais uma vez, num período tão curto de tempo. O que será de nós agora? Porque, ok, nós sabemos que o nosso Senhor é aquele que nem a morte pode conter, mas agora ele se foi. E o que será de nós? Mas Jesus fez uma promessa de que deixaria outro. De que ele, quando chegasse no Pai, o Pai enviaria outro, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que viria para nos revelar toda a verdade, nos ensinar o caminho que devemos andar. E então, isto que aqui se passa acontece no dia de Pentecostes. Quando estão reunidos para a festa de Pentecostes e o Espírito Santo do Senhor desce sobre aqueles homens. E eles então começam a falar e acontece uma coisa muito interessante. Porque eles começam a falar e quando falam, todos conseguem perceber. Não importa de onde seja, não importa de onde fosse. E então aquelas pessoas até começaram a questionar-se. Mas como que podem? Estes homens são judeus, esses homens são daqui. Como que podem estar a falar a minha língua? Eles ouviam em sua própria língua. Não eram línguas de anjos, não eram línguas que nós não percebemos nada, pelo contrário. É como se neste momento eu, ao falar aqui neste microfone, alguém que nós poderíamos ter aqui, um irmão, por exemplo, não sei, francês, e ele estaria a ouvir falar em francês. E um holandês estaria a ouvir falar em holandês. Um alemão estaria a ouvir falar em alemão. O milagre que acontece é que, apesar de eu não saber falar holandês, alemão, francês muito pouquinho, aqueles que ouviam em sua própria língua. Então eles começaram a pensar, esses homens, o que está a passar? E começaram a achar que aqueles homens estavam bêbados, que haviam bebido.
E aqui, como era as primeiras horas, não é? O argumento até de Pedro é apenas ainda a terceira hora do dia, como que podem estar bêbados? Se calhar acharam que devem ter bebido a noite toda, não é? Se calhar nem foram para casa, ainda estão pela rua na bebedeira. Mas Pedro então anuncia-lhes: meus amigos, não é uma bebedeira. Estes homens estão cheios do Espírito Santo do Senhor. E ele começa a anunciar a verdadeira mensagem do Evangelho. Aqueles homens esperavam há muito tempo por uma libertação política. É possível que também estejas a esperar por uma libertação política. E estejas agora, neste momento, a todas as conversas, não é? Que tens a falar sobre as presidenciais. E a defender, não, deves votar neste, não, deves votar naquele. Não, este aqui é muito mau, este aqui é muito radical, este aqui é pouco radical, este aqui... Como se a sua esperança estivesse nestes homens e na política. Talvez a sua esperança já não esteja na política, porque já tenhas uma vivência um bocado maior e já saiba que, afinal, mudam-se os nomes, mudam-se os discursos, mas no fim vai tudo dar a mesma. E então a sua esperança esteja em si mesmo. O que importa então não é a política, o que importa sou eu. O que importa é a minha capacidade. É eu fazer, eu conquistar, eu trabalhar duro. E às vezes imprevistos acontecem. Os irmãos aqui da igreja muito bem sabem, o meu sogro, que está ali para a graça de Deus, há 3 semanas aproximadamente, teve um acidente de viação. Estava em casa um dia à tarde e saiu para ir à farmácia. Olha a ironia da vida. Precisava de medicação, então vou à farmácia. Ele não chegou à farmácia, foi direto para o hospital. Deram-lhe a medicação. Isto está garantido. Mas ele, em uma curva, despistou-se e agora os irmãos vão ficar impressionados. Podem ver que ele está aqui vivo. Levanta a mão, todos estão a ver, né? Não levanta a mão, né? Pronto. A sua esposa levanta a mão. Ali, olha lá. Dona Laura, minha sogra. Levanta a mão, não pode levantar a mão. Ele tem 4 costelas e a clavícula partida. Porque ele deu de frente com um caminhão carregado de telhas, algumas toneladas. E foi tudo muito rápido. Agora, percebem? Ele vive ali em Santarém, ali próximo à Vila de Tremês, é pastor ali na Igreja Batista de Tremês, mas ele tem um amor ali pelo campo, pela terra, e ele tem a sua horta, ele tinha as suas galinhas, que agora já viraram canja, porque ele não tem como tratar. Mas podemos confiar em nós mesmos. Podemos achar, não, eu sei plantar, então eu planto a minha horta. Se qualquer coisa correr mal, olha, eu tenho aqui a minha hortinha, eu tenho aqui os meus vegetais, os meus legumes, comida não me falta. Pode fechar o mercado que comida não me falta. Eu tenho as minhas galinhas, elas põem ovos em quantidade suficiente que eu dou ovos para os vizinhos, portanto não me vai faltar comida. Mas então algo nos acontece que nos mostra que nós não temos controlo também sobre isto. Talvez a tua esperança esteja na tua inteligência, na tua capacidade. Não, mas o meu trabalho não é um trabalho assim tão braçal, então ainda que eu tenha, se calhar, algum acidente, alguma incapacidade temporária, alguma doença, o meu trabalho como é intelectual. E então nós vemos, como também conhecemos, pessoas brilhantes que estudaram toda a sua vida, a terminar a vida sem reconhecer a própria família. Porque também a sua mente falha e falta. Mas jovens ainda, com toda a vida pela frente, talvez a esperança esteja nos seus estudos e na sua capacidade, no curso que vai cursar. E então, nem sempre as coisas correm como achávamos ou como gostávamos. E não conseguimos aquela nota, aquela fração que precisávamos para entrar no curso que gostávamos. E então parece que então o nosso chão é retirado.
Ou talvez a tua esperança esteja num relacionamento, no teu casamento. Talvez esteja em um namoro. Mas a verdade é que isto também falha. Porque nós somos todos falhos. E então, a verdade é que o outro falha, nós falhamos, todos falhamos. Então, em que ter a nossa esperança? Existe um livro na Bíblia, não sei se estão muito familiarizados, o livro de Eclesiastes, em que aquele que é o sábio que escreve aquele livro, ele ao escrever o livro de Eclesiastes, ele basicamente parece alguém muito pessimista. Eu acho que ele era português. Porque basicamente é um fado. É um fado escrito obviamente em hebraico, não é? Não está escrito em português, mas podia. Se lerem em português, vão ficar ali até um bocado surpresos com a familiaridade. Só falta o ai Jesus, mas como é no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, pronto. Mas estava quase lá. Porque, de facto, nós quando olhamos para a vida, e se olharmos para a vida atentamente, o que nos dará esperança? Ou como vai dizer o livro de Eclesiastes, tudo é enfado e cansaço. Olha lá o fado. O que nos dará esperança? Mas então Pedro levanta-se e diz, há esperança. Há esperança para um mundo em trevas. Porque Deus enviou o seu próprio Filho a este mundo. Para que o povo que vive em trevas veja a verdadeira luz. E Ele viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E Ele morreu, mas nem a morte o pôde conter, Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus, o Pai, e voltará. E não nos deixou sós, nos deixou o Espírito da verdade. E então, Pedro convoca, Pedro chama a que nos arrependamos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus não é apenas um bebê em uma manjedoura, em uma cidade distante em Israel. Ele é o nosso Salvador, em quem podemos confiar, verdadeiramente confiar. Eu comecei este culto e assim também o termino. Porque a realidade é que o Natal é muito simpático. O Natal é muito simpático. É tão simpático que no livro, no Guinness Book, e nós também, nós portugueses, gostamos muito do Guinness Book, há um recorde para a árvore de Natal mais cara já construída no mundo. E alguém tem alguma ideia de onde esteve, porque isto já foi alguns anos atrás, de onde esteve, de onde estava, não vou pedir nem a cidade, só o país em que esteve esta árvore de Natal mais cara do mundo? Eu já adianto que não foi Portugal, apesar de nós gostarmos destas coisas, não é? Mas não foi em Portugal. Em Nova Iorque. Foi a primeira coisa que eu pensei. Bom, deve ter sido em Nova Iorque. Eles têm dinheiro, não é? Gostam destas coisas enormes e gostam de fazer tudo muito grande, tudo muito caro e tudo. Mas não foi. Foi no Emirados Árabes. Chocante, não é? Mas espera lá, mas eles não são cristãos. Não, mas o Natal é simpático. Meteram lá uma árvore de Natal, gira, e com luzes, e aquilo custou mais de 11 milhões de dólares.
Natal é simpático. A verdade é que todos podem achar Jesus muito simpático, exatamente por não conhecê-lo. E quando eu digo achar Jesus muito simpático, exatamente por não conhecê-lo, é porque Jesus, ele diz coisas que a realidade é que não podemos dizer, olha, Jesus é muito simpático, eu gosto de Jesus, e ignorar coisas que Jesus disse. E Jesus disse algo muito contundente. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez alguns esta manhã já estejam a achar Jesus menos simpático. E está tudo bem. É honesto. O que nós devemos ter é honestidade na nossa relação com o Senhor. Mas devemos responder. Porque este bebê que nasceu e que nós celebramos, ele veio a este mundo com um propósito. E ele mesmo, ele cria. Não podemos ignorar aquilo que Jesus mesmo dizia e acreditava. Jesus cria na Bíblia. Ele cria que o mundo foi feito em 6 dias. Ele cria que Deus libertou o povo judeu do Egito ao abrir o Mar Vermelho e o povo passar a seco. E quando o exército de Faraó vinha atrás, fechou o mar e matou todo o exército de Faraó. Jesus cria nisto. Jesus cria que Deus falou com Moisés no monte, deu-lhe os 10 mandamentos, Deus escreveu com os próprios dedos em pedra os 10 mandamentos. Jesus cria nisto. Não podemos dizer eu creio em Jesus, mas ignorar que isto Jesus cria e isto Jesus dizia, creiam também. Porque é verdade. Jesus é muito mais do que um mestre, muito mais do que um professor, muito mais do que um rabi. Ele veio para ser Senhor e Cristo. Ele veio para reinar. E o seu reino já está aqui. Já está aqui. Podes experimentar o reino de Jesus se reconheceres a Ele como teu Senhor e fazeres este Natal um sentido muito maior do que a si mesmo, muito maior do que prendas trocadas, muito maior do que árvores de Natal, mais caras que sejam. Mas fazer o Natal sobre a mensagem de que há esperança. Porque Deus enviou o seu Filho e, portanto, agora, apesar de mim, eu posso ter esperança. Porque a palavra do Senhor vai dizer, porque vocês são salvos pela graça. Sabem o que é graça? Esta semana, ainda em casa, ensinávamos as meninas. Existe uma diferença entre misericórdia. Misericórdia é não dar o castigo merecido. Nós, como pais, temos que aprender isto, não é? Porque às vezes os nossos filhos merecem castigos que, se nós dessemos o castigo, nós teríamos problemas. Mas merecem. E então nós exercitamos a misericórdia. Olha, deixa estar, não vale a pena, não é? Em geral falamos exatamente essa frase. Não vale a pena. O Marcelo já está aqui a treinar, não é, Marcelo? Qualquer dia desse vais aprender na prática. Mas a graça é algo que vai além. É quando nós merecíamos o castigo, mas não só não recebemos o castigo merecido, mas Deus vai além ainda e presenteia não aquele só que, ok, não merece. Não, aquele que merecia o castigo. Agora, como pai, isto afronta-me. Imagina os nossos filhos fazerem alguma asneira e nós então respondermos, fizeste isto? Pai, olha, desculpe-me lá, só por causa disto.
no próximo verão vamos fazer uma viagem para a América. Onde é que queres ir? O Álvaro gosta de basquete, todos sabem, não é? Só por conta disto vou levar-te para ver um jogo da NBA. Só porque te portaste mal. Isto é um bocado... Não é assim que funciona, não está a ensinar nada a ele, não é? Mas a verdade é que o Senhor nos ensina e Ele diz que é pela graça. Sabem porquê? Porque nós não somos como os nossos filhos que aqui estão já com idades em que têm muitas capacidades e estão a exercitar e a aprender e cada dia mais capacidades. Nós somos mais como bebés. E então não há nada que possamos fazer. Não há nada. A palavra vai dizer porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Deus, como Ele é santo, não há nada que possamos fazer. O que é que vamos dar a Deus? O que poderíamos dar a Jesus, que é o Rei de toda a glória, de toda a eternidade, de todo o universo? Não há nada que possamos dar a Ele que já não seja dele. E então, Ele não só não nos dá o castigo merecido, mas Ele vai além. E Ele nos dá da sua graça. Mas vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que este Natal, em vossa casa, com vossa família, eu quero fazer um convite para ti. Abra a sua Bíblia. Não sei se tens uma Bíblia em casa, talvez a tenha, talvez esteja aberta em cima de um suporte, talvez esteja guardada em algum sítio, nem te lembro muito bem onde é que está. Vá lá, busca a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Leia sobre o nascimento de Jesus. Ore com sua família. Não precisa ser ninguém especial para ser ouvido pelo Senhor. Eu costumo dizer aqui aos irmãos na nossa igreja, não olhem para mim como alguém diferente dos irmãos, como alguém mais especial. Não sou. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Não existe, olha, mas este aqui é pastor, aquele dali é missionário, aquele dali é padre. Diante do Senhor, nós somos todos iguais. E devemos todos e podemos todos buscar a Ele. E se quiser, faça um desafio ao Senhor. E ore e diga assim a Deus, olha, Deus, eu não sei muito bem. Eu não sei nem se Tu existes. Mas olha, tenho aqui uma Bíblia. Dizem que a Bíblia é a Tua palavra. Então abra a Bíblia e ora diga, Senhor, se o Senhor existe, fala ao meu coração. Que eu leia e que o Senhor fale ao meu coração. E eu tenho a certeza que se tiveres o tempo e a paciência para o fazeres, Deus falará ao teu coração. Não precisas de mim. Não precisas de igreja. Muitas pessoas confundem o que é igreja. A igreja não é o lugar onde nós vamos para alguém nos ensinar. Nós vamos para juntos buscarmos e aprendermos do Senhor. Porque estamos todos no mesmo nível. Somos todos limitados, desejosos de conhecer a Jesus e viver uma vida que o agrade. Faça isto em sua casa, com a sua família este Natal. E a nossa oração é que o Senhor o abençoe. Que o Senhor abençoe o teu Natal. Que o Senhor restaure a tua esperança. Talvez retirada por situações da vida menos agradáveis. Mas que o Senhor restaure a tua esperança, o teu coração, a tua vida.
E que o Senhor dê um Natal abençoado na tua casa, na tua família, para a honra e glória do seu nome. Este é o sentido do Natal. E por isto que nós precisávamos deste ajuste, vamos assim dizer, antes de nós avançarmos para cantar estas canções de Natal que vamos cantar agora. Estas canções que os meninos prepararam com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, que o coro também esforçou-se e preparou com tanto carinho, com tanto cuidado. Que nós o façamos agora com o coração cheio, a saber e perceber aquilo que estamos a cantar.
Nós agradecemos a presença de todos. Nós sabemos que foi tão pouco, não é? Podiam tocar até outra vez, que nós ficávamos aqui a ouvir. E principalmente os pais que viram todo o esforço e o trabalho que puseram. Mas somos gratos a Deus pela vida de cada um deles e pelo talento que o próprio Senhor Deus deu a eles. E nos alegramos em poder fazer parte disto e abençoar a vida deles também. Porque sabemos que eles estarem aqui, terem um ambiente e eles estavam vir a ensaiar. E isto os irmãos percebem, olha como é que é um milagre, como é que Deus é poderoso e faz milagres. Eles na segunda-feira têm uma janela na sua grade na escola. Em geral usam para almoçar e ficar na escola, ficam lá. E então eles escolheram ensaiar a segunda-feira, naquela hora que seria uma hora vaga, e eles saíam da escola, vinham até aqui, ficavam a ensaiar, depois voltavam para a escola, voltavam para as aulas, e nós nos alegramos em perceber isto, o empenho que eles mesmos tiveram, o investimento que fizeram, e nós nos alegramos com eles. Nós, este ano, não conseguimos, eu não posso fazer esta promessa, mas eu prometi já para o Álvaro que vou tentar, mas que, de facto, o esforço e o empenho e o comprometimento que eles tiveram merecia algo ainda muito maior. E o nosso desejo é que numa próxima oportunidade, caso eles nos deem o privilégio de continuar a colaborar conosco, com o Álvaro, na Páscoa, nós vamos tentar, como já fizemos aqui há alguns anos, fazermos esta atividade no Teatro Tempo. Já fizemos isto uma vez, quando foi aniversário da igreja, aqui há 2 anos, e nós achamos que todo este empenho merece algo assim, à altura, e então saibam que eu vou estar empenhado em falar com a Câmara Municipal para que a próxima oportunidade, na Páscoa, possam fazer a apresentação no Teatro Tempo, e agora vão ter também mais tempo, não é? Vão ter mais tempo também, que este agora foi bastante corrido e tiveram que empenhar-se muito por conta disto. Também não empenhem-se menos, está bem? Continuem com o mesmo empenho. Mas somos gratos por cada um de vocês, pelo seu esforço. Os irmãos também no coro, a mesma coisa. Também tiveram pouco tempo para ensaiar, mas fizeram com tanto carinho, dedicavam. Muitas vezes acabávamos aqui o culto ao domingo, os irmãos iam comer qualquer coisa aqui ao pé, voltavam, ficávamos à tarde a ensaiar. Obrigado a todos os irmãos, obrigado a todos que vieram estar conosco esta manhã. A nossa oração e o nosso desejo é de facto que o vosso Natal possa ser muito especial e que possa ser de facto abençoado pelo Senhor. Então, muito obrigado mais uma vez. Nós sempre convidamos a todos que estão em nosso culto, neste último momento do culto, que é o pós-lúdio, para que tenham um tempo pessoal com Deus. Nós até aqui estivemos em um tempo em comunidade, não é? Estávamos juntos a estudar a palavra, a cantar juntos. Mas nós sabemos que Deus fala aos corações. E nós acreditamos que Deus falou ao coração de cada um de vós esta manhã de uma maneira diferente e especial. Deus falou consigo. Então, que este momento seja um momento em que tem este tempo a sós com Deus, em que pode orar e falar com Ele sobre aquilo que Ele falou ao teu coração, enquanto ouvimos este pós-lúdio. E que então possam ter um resto de domingo abençoado, que possam ter um restante agora deste tempo de Natal até o Natal abençoado, e que possam então desfrutar verdadeiramente do Natal. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo o Filho e o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.